E aí, galera, beleza? Hoje a nossa aula é bem interessante, tá? Nas aulas anteriores eu ensinei a vocês a criarem botões, né, virtuais. São botões tanto de Momentary como chaves seletoras, né? Utilizando a própria biblioteca do Dopsoft 4.0, né? E hoje eu venho com uma novidade aqui para vocês. É bem interessante, tá? Eu já tenho aqui uma imagem importada do meu computador, tá? Então essa imagem aqui eu fiz uma edição dela em um software, ok? De edição de imagem. E aqui a gente tem apenas, ó, tô clicando com o mouse, ó, a gente não tem nada, apenas screen, ó, tá? Aqui é só um fundo falso, ok? E essa é a intenção do vídeo, é trazer uma tela de fora, ok, com fundo falso e a gente criar acionamentos em cima dessa tela. Ou seja, vocês estão elevando ainda mais a qualidade da tela de vocês em referência, né, de qualidade de imagem, de botões, de acionamentos e assim sucessivamente. Então essa ideia aqui é principalmente para pessoas que trabalham, tá, diretamente com montagem de HM, projeção e tudo mais. Então isso ajuda demais a gente aí. Então o que que tem aqui na nossa tela, tá? Eu tenho quatro acionamentos, tá? Um start, stop, FWD e um have, tá? Normalmente essas palavras aqui elas são sempre associadas a inversores de frequência, ok? Quando a gente quer, por exemplo, partir o motor no sentido horário e partir o motor no sentido anti-horário, tá? Então essas palavras normalmente a gente extrai desses manuais. Start, stop, né? Liga ou desliga, ok? Então a gente tem esses caras aqui. Porém, a gente precisa criar botões para que quando a gente for fazer a ação de simulação, quando a gente clicar em cima dessa palavra, a gente consiga fazer a ação dentro do programa do ISPsoft, ok? Beleza? Então vou já estar ensinando isso aqui para vocês. Ok. Agora a gente vai aqui para a parte estrutural do ISPsoft, que no caso é a programação para que a gente possa fazer a ação desses contatos aqui e a gente poder rodar e simular, ok? Então aqui no ISPsoft a gente tem um circuito bem básico, tá? Aqui na primeira network a gente tem a linha de acionamento, ok? Que nada mais é que uma partida direta. A gente está utilizando apenas memórias, como vocês podem ver nessa primeira network, que é onde a gente utiliza o stop e start, ok? Então aqui a gente já inclui dois botões que a gente vai ter que criar lá na IHM, e aqui a gente tem uma memória M10 fazendo uma máquina ligada, ou seja, isso aqui é como se fosse uma liberação da minha máquina, tá? Então o que está aqui para baixo da network em diante só vai funcionar se o M10 estiver ativo, ok? Beleza. Então vamos lá. Então, chegando na segunda network, a gente inicia pelo contato de M10, ok? Que no caso é uma liberação do nosso sistema. E aqui a gente tem, ó, um contato M2 que a gente já associou, então a gente já fez um tag para ele, que é o nosso FWD, tá? Que no caso, quando eu pulsar esse M2, a gente vai acionar o Y0, que é a minha primeira saída, ok? Que vai fazer com que o meu motor rode no sentido horário, né? E aqui a gente tem um intertravamento da minha segunda saída, que no caso é Y1, tá? Então a gente tem um intertravamento. A segunda linha, ela segue o mesmo padrão, tá? Ou a terceira network, ela segue o mesmo padrão da segunda network. O que a gente muda é só a referência. Aqui na network 2 a gente usou o M2 para FWD e na network 3, tá? A gente usou o M3 para o reverso. E aqui a gente troca, né, a questão do intertravamento pela lógica de cima. Ou seja, toda vez que a gente vai fazer o intertravamento é sempre como se fosse uma jogada em X, tá? O que está em cima, o contato vem para baixo, e o que está embaixo, o contato vem para cima, ok? Beleza. Fora isso, eu fiz um contato normalmente aberto de M0 mesmo, então a gente tem a mesma referência, ó, são os mesmos contatos, em que no momento em que eu não estiver fazendo a ação de stop, ele está me dando a liberdade de funcionamento do S10, ok? E lembrando, tá? Acabei errando aqui, mas aqui não é uma bobina 7 não, tá? É uma bobina comum, tá? Pelo fato de ter um selo, ok? E aí, ele está me dando liberdade.
Então, me dando liberdade, eu clicando em M1 e fazendo acionamento, ok? Ele vai me dar liberdade na Network 2 ou na 3, né? Tanto faz. E a primeira opção que eu setar vai entrar em ação. E aí, como ele vai entrar em ação, mesmo que eu aperte, por exemplo, FWD primeiro, né? Vai acionar Y0, esse contato abre. Se eu apertar o M3, não vai funcionar o 7, ou seja, é um intertravamento para que não haja um curto-circuito na parte estrutural de força do nosso circuito, ok? E aqui esse M0 ele serve exatamente para fazer o reset dessas duas bobinas, ou seja, toda vez que eu pedir para parar o sistema, que eu paro quando eu aperto o stop, ele vai dar um clique aqui e vai resetar ou Y0 ou Y1. Isso vai depender de quem esteja ativo naquele momento, beleza? Então, o exercício já está explicado para vocês, questão de diagrama ladder. E agora a gente vai para a parte principal mesmo, que é da IHM, ok? Aqui na IHM é bem prático, tá? Vocês vão ver como é tão prático e fácil de se fazer. A gente sabe que para criar botões a gente tem que vir na área de elementos e vir na área de botões. Ou seja, a gente vai criar botões do tipo momentary, tá? Que são botões que a gente aperta naquele momento, ele manda o sinal. Ao retirar o dedo da tela, ele para de mandar o sinal. Ok? Então a gente vai pegar um botão momentary, aqui ó, vamos criar ele aqui ó, criei ele mais ou menos, vou criar ele mais ou menos desse tamanho, tá? Eu vou arrastar ele aqui para cima, ó, vou criar ele mais ou menos desse tamanho aqui ó, que é o tamanho da palavra, ok? E eu vou alocar ele aqui em cima. Uma outra coisa que eu vou estar fazendo, ó, logo, né, de início, Ctrl C, Ctrl V. Então eu vou sair alocando ele em cima das palavras, tá? Que é para a gente ter o mesmo tamanho já dimensionado do que a gente vai precisar. Caso vocês tenham dificuldade em querer alinhar eles, tá? Vocês podem selecionar e usar o botão do teclado, tá? Que aí vocês conseguem achar a posição mais fácil e mais exata na hora de alocar eles no local. Beleza. Pô, professor, mas a gente colocou, e você colocou aqui e cobriu, né, essa palavra. Exatamente é aqui que entra a nossa estratégia. Nós vamos acessar esse primeiro bloco, ok? Vamos endereçar. Quem vai ser o nosso primeiro bloco, né? Que a gente cobriu aqui, ó. É o start, ou seja, esse aqui vai ser nosso start. A gente sabe, já ensinei para vocês que a gente faz o endereçamento aqui, ó, em address, né? Quem é nosso start? O nosso start é M1, ou seja, a gente vai ter que utilizar o M1 nessa configuração aqui. Entrou nos três pontinhos, M1 e dá o Enter, né? Beleza, dessa forma eu configurei esse botão. Agora é a parte principal. Vamos aqui, ó, em estilo, tá? Vamos selecionar Invisible. Dessa forma eu coloquei em modo transparente toda essa área. Agora prestem atenção na mágica. Cliquei, o meu quadrado ele sumiu, ficou com esses pontilhados. Esses pontilhados, né, eles não vão aparecer na hora que a gente for fazer a simulação, eles ficam ocultos. Para que eles servem? Somente para demarcar que existe algo ali naquela posição. Então, a mesma forma que a gente fez no start, a gente vai fazer no stop. O stop, a minha memória é a M0. Vamos aqui nessa opção, novamente, Invisible, tá? E assim sucessivamente. A segunda opção, a gente tem que sempre conferir, é o M2, sentido horário, tá? FWD, ok? Então, aqui, ó, M2, dá o Enter. Chega nessa área, Invisible. E aqui é a mesma coisa, M3, né? Dá o Enter, Invisible. Então, dessa forma, a gente criou nossos botões invisíveis em cima de um layout que eu peguei e criei fora do Upsoft 4.0. Tá? Beleza? O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos colocar esse cara em modo online, vamos fazer o download, né, e deixar ele em modo online desse processo todo aqui. Ok? Fez o download, fechou a janela, modo run, confirma, tá? Verifica tá modo run. Vamos na tela da IHM, Project, Offline Simulator. Então aqui a gente tem a nossa tela. Muito bacana, né?
E aqui, ó, agora é bem simples, tá? Se eu clicar no stop, aquele contato M0 aqui, ele tem que apagar e esse aqui embaixo ele tem que acender, tá? Ó. Tô clicando na minha tela, ok? Agora eu vou clicar no Start, vou liberar minha máquina. Liberei minha máquina, ok? Bem bacana. E agora eu vou colocar meu motor para rodar no sentido horário. Coloquei meu motor para rodar no sentido horário. Caso o operador vá lá e queira ligar no sentido reverso, anti-horário, ó, ele não vai, ó. Tô clicando, ó, tô segurando, não vai. Ok? Por quê? Porque existe um intertravamento aqui de Y0. Pelo fato da bobina estar ativa, esse contato ele era fechado e agora ele se encontra normalmente aberto. Beleza? Então isso aí é bem interessante pra gente. Para que a gente possa fazer essa ação aqui, a gente tem que vir em stop. Aí o motor para, ok? Start e aí sim vai no reverso. E a mesma função não vai funcionar se eu for no FWD, que é sentido horário, não vai. Eu necessito em parar o motor, parar o sistema, eu ligar o sistema novamente e selecionar em que tipo de rotação eu vou querer que esse motor ele entre em ativação. Beleza, galera? Então, para quem gostou, já deixa aquele like, compartilha, tamo junto, é nóis. Não se esqueça, galera, tá bom? Deixa aquele joinha, compartilha, se inscreva aí no canal mesmo para ajudar. Me traga feedbacks de como é que tá sendo as aulas, os vídeos, para que a gente possa cada vez mais tá melhorando a questão da qualidade e desenvolvimento de ensino para vocês, beleza? Para quem gostou, é isso aí, tamo junto, é nóis.